Oi, pessoal. Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução maior da FUVEST 2024, primeira fase. Se você quiser ver os 11 exercícios, quiser ver mais questões desse tema, dessa questão específica, questões da FUVEST, diversas questões ordenadas por assunto, todos os links estão na descrição. Vamos para a resolução do exercício? Última questão agora, questão 74 do Z-Whale aqui. FUVEST 2024, primeira aplicação, prova V. Apesar de a África ser considerado o berço das civilizações e existirem indícios de conhecimentos elementares de química no sul do continente cerca de 100 mil anos atrás, os conhecimentos químicos ensinados são eurocentristas. Sim, pessoal, só para você ter ideia de como a gente é eurocentrista, o teorema de Pitágoras que a gente aprende, o teorema de Pitágoras, o europeu, o grego lá, nananã. O teorema de Pitágoras ele foi descoberto 1000 anos antes por um cara no Egito. Um cara no Egito descobriu o teorema de Pitágoras 1000 anos antes, só que ficou conhecido como Pitágoras. Tem diversos vídeos aí que mostra isso. Conhecimentos de experimentos, lei da conservação de massa já tinha coisa. Não só na química, tá na biologia também. Gente, é muito eurocêntrico. Muitas descobertas foram feitas centenas, se não milhares de anos antes na África. Tem registro disso. Não tem registro. Não, tem registro disso. Mas ficou conhecido por algum europeu que depois... O cara, por exemplo, foi estudar no Egito. Ele foi estudar no Egito, aprendeu com o cara, com os escritos que estavam lá, voltou na Europa, publicou. E os europeus, nossa, berço da humanidade, né? O pessoal tava coçando o nariz com graveto na África, não estava fazendo nada, e depois foi descoberto tudo na Grécia, em Roma, na Itália, né, que não existia na época, em Roma, e na Europa, não. O berço da civilização é o continente africano, e o berço dos conhecimentos químicos também é lá. Tá bom? Importante isso. Entretanto, uma das grandes contribuições para o estudo da reatividade química é atribuído ao químico egípcio Ahmed Hassan Ziwale, agraciado pelo Nobel de Química em 1999 por seus estudos de reações químicas usando uma técnica conhecida como espectroscopia de femtosegundos. É a femtoquímica, né? Essa técnica possibilita a identificação de espécies de tempo de vida curto, espécies de vida que existem por pouquíssimo tempo ali, utilizando os pulsos de laser de duração de 10 a menos 15 segundos. Ou seja, o cara está estudando uma espécie química que ela dura 10 a menos 15 segundos. Ela forma e já desaparece. E esse químico egípcio, o Ziwale, desenvolveu, é o pai da femtoquímica, né? Que consegue estudar essas espécies de vida química de vida curta. Isso daqui, pessoal, é fundamental na química. Parabéns aí para os egípcios, o orgulho nacional deles deve ter desse cara. Ele faleceu, infelizmente, em 2016, tá, pessoal? Só para avisar aqui. Essa contribuição é relevante para o estudo das reações químicas, pois o estudo das reações químicas, tempo de vida de espécies. Então aqui, pessoal, é cinética química. Físico-química, cinética química. Eu vou colocar aqui para você entender a importância disso. Energia de ativação, estado de transição. Essa técnica dele permite estudar o estado de transição entre os reagentes e os produtos. Então, reagente vira o produto muito rápido. No meio do caminho, tem uma espécie que é o estado de transição. Com essa técnica, você consegue estudar isso. Ano passado caiu sobre cinética também, tá? Então, todos os processos químicos são extremamente rápidos e não podem ser estudados por técnicas que não sejam de femtosegundos. Não, pessoal, tem reações químicas extremamente lentas e que não é tudo que precisa de femtoquímica. Você só usa a femtoquímica em coisas muito rápidas, tudo bem? Então tá errado isso aqui. Por exemplo, água oxigenada. Você deixa a água oxigenada, ela tá se decompondo, saindo de água oxigenada e virando água normal. Demora semanas, dias para aquela água oxigenada virar água comum. A água oxigenada que a gente usa no tratamento de feridas, descolorimento de cabelo. Mas a gente pode acelerar essa reação utilizando um catalisador, por exemplo, e a reação é super rápida. Mas a decomposição da água oxigenada em água é super devagar. Só um exemplo, tá? As reações químicas podem passar por espécies instáveis e com pouco tempo de vida. Sim, pode passar por espécies estáveis e com pouco tempo de vida. Alternativa B.
as reações químicas têm essas espécies que duram segundos. Elas não duram nada e você precisa de uma técnica muito específica que esse químico egípcio desenvolveu para estudar ela. O tempo existente para analisar os produtos, então, o estudo de reações químicas. Isso é útil para estudar as reações químicas em reações com um tempo de vida curto. C. O tempo existente para analisar os produtos de uma reação depende apenas da quantidade de produtos formada? Não, pessoal, não tem nada a ver com a quantidade de produto formada. Tenho água oxigenada formando água. Formar pouquinha, formar muita, ao longo do tempo não tem a ver com a quantidade, tá? A cinética, ela não depende. Ela depende das características dos reagentes e dos produtos, não da quantidade que está ali. Assim, claro, eu posso aumentar a velocidade de reação, aumentando a concentração dos reagentes, aqueles fatores que aumentam a velocidade de reação. Mas não é por isso, não é por causa da quantidade que eu vou usar a fentoquímica. D. Permite entender como reagentes específicos se comportam frente a processos reacionais que são extremamente lentos. Estava perfeito até chegar no lentos. Não. São processos reacionais extremamente rápidos, eu uso a fentoquímica. Como te falou aqui, tempo de vida curto. Apesar de apenas com uma técnica tão rápida, é possível analisar o grau de pureza de reagentes isolados? Gente, para analisar grau de pureza, você não usa esse conceito de cinética química, tá bom? Alternativa B, acabou, você vai embora. Vou trazer aqui só para você entender, ó. Reagentes, hidroxila com esse auleto de alquila. Reagentes e produtos. Essa hidroxila, ela reage com esse cara e forma esse álcool aqui, né, que é o etanol, e Br-. Então a gente tem reagentes e produtos. Reagentes formou o estado de transição e formou os produtos. Eu não sei se essa reação é exotérmica, eu fiz exotérmica aqui para fins didáticos. Reagentes virou produtos. Com a técnica do Z-Whale, a gente consegue estudar o estado de transição, que é o OH-, olha só, ligado no carbono do aleto de alquila e o brometo saindo. Então é um carbono fazendo 5 ligações. Esse cara aqui é extremamente instável. Tem aqui o símbolo aqui, né, do complexo ativado. Esse cara aqui é o estado de transição. Então, a hidroxila reage com esse reagente, é o exemplo que eu estou te usando aqui para você entender. A hidroxila reage com esse cara, forma esse carbono fazendo 5 ligações, onde está formando uma ligação COH e desfazendo uma ligação CBr. Para a gente estudar esse cara com tempo de vida de 10 a menos 15, tempo de vida curto, super instável, a gente tem que usar a técnica do Z-Whale, que é esse cara aqui, né? Tem aqui a foto do Douglas, né? O agraciado pelo Nobel, o Z-Whale bonitão aqui com a medalha, né? Ia ser legal ter uns brasileiros aí com o Nobel de Química, ia ficar muito orgulhoso também. Então a reação aqui, ó. Reagentes virando produtos. Para você estudar esse cara, ele usou essa técnica de pulsos aí, e com isso, pessoal, a gente consegue estudar os mecanismos de reação. Então você consegue saber, nossa, a hidroxila, ela ataca o carbono, ele tava assim, ó, olha só como é que tava isso daqui, ele tava desse jeito, e aí vem a hidroxila, opa, bati aqui, vem a hidroxila, bate, ela fica retinha, esses ligantes aqui, ó, conforme tá aqui, e aí você consegue ver, ela tava desse jeito, ela fica e inverte. Essa inversão, tudo isso daqui que a gente tá vendo desse CH3, HH tá para um lado e virar para o outro, esse mecanismo a gente consegue estudar por essa técnica maravilhosa do Z-Whale, agraciado pelo Nobel de Química em 99, que infelizmente ele faleceu em 2016. Muito massa exercício. Esses exercícios com estrelinha, muitos exercícios bons aqui na FUVEST. Fiquei impressionado com esses exercícios aqui